Olá, povo estudioso! Vamos para a nossa aulinha de história de hoje. E na nossa aulinha de história, nós vamos ter aí o roteiro de estudo e uma breve revisão sobre os assuntos já falados nas aulas passadas. O assunto sobre democracia, cidadania, ostracismo, períodos históricos, período homérico, diáspora grega, interpretação textual. Esse é o roteiro de estudo para a nossa avaliação bimestral. E aí, vamos começar pela democracia na Grécia Antiga. Em aulas anteriores, nós vimos o conceito de democracia, certo? E quando eu falo que na Grécia Antiga vai ser o primeiro lugar onde vai acontecer a democracia, eu estou falando em Atenas, certo? Quando vocês pensarem em democracia na Grécia Antiga, pensem na cidade de Atenas, considerada aí o berço da democracia do século V até o século IV a.C., certo? Isso acontece porque a Grécia ela é composta por várias cidades-estados, e essas cidades-estados, chamada de a polis grega, ela tem independência, são cidades-estados independentes, e cada cidade-estado poderia ter sua própria política, tinha autonomia econômica, né? Então tinha todo esse contexto social independente, certo? Então o berço da democracia, Atenas. Uma característica marcante aí na democracia da Grécia Antiga e que também tem as diferenciações com relação à democracia moderna é que a participação desses gregos, desses cidadãos, era direta, certo? Os cidadãos da Grécia Antiga, todos os cidadãos na Grécia Antiga, eles tinham uma participação direta, é o que nós vamos chamar de democracia direta ou democracia participativa, certo? Onde todos os cidadãos da sociedade, eles participavam ativamente das questões políticas, eles podiam votar, eles poderiam vetar qualquer lei que viesse a não corresponder aos seus ideais, certo? Todos os cidadãos participavam dessa democracia, no entanto, nem todos eram cidadãos, né? O segundo tópico aí da nossa revisão sobre democracia na Grécia Antiga, certo? Todos os cidadãos participavam da democracia de forma ativa e de forma participativa direta, mas nem todos eram cidadãos. Quem era cidadão na Grécia Antiga era somente os homens cujos pais fossem gregos de origem, a sua mãe e o seu pai. Não podia ser só o pai ou sua mãe, tinha que ser os dois tinham que ser de descendência grega, certo? E aí outra curiosidade, né, não muito interessante, mas é a verdade, as mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros, eles eram excluídos da cidadania, eles não poderiam ser cidadãos, eles ficavam ali à margem dessa cidadania, também à margem ali dessa sociedade, certo? Eles compreendiam o que a gente chama hoje de minorias, certo? E aí, falando em minorias, vamos para um conceito mais atual sobre essa democracia. Hoje, a democracia ela pode ser considerada uma ferramenta eficaz para a garantia dos direitos das minorias sociais, as mulheres, os negros, os homossexuais, né? Eles representariam aí o que nós chamamos hoje de minorias. Vamos lembrar, né, lá nas aulas de sociologia, acredito que vocês já tenham visto esse conceito de minorias sociais, que não é uma questão de quantidade, mas uma questão de representação e visibilidade na sociedade. Tá ok? E aí vamos falar aqui de cidadania. Eu trouxe um conceitozinho bem simples de cidadania. O cidadão, ele é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo que acontece no mundo acontece comigo. Aí a fala de Herbert de Souza, conhecido como Betinho.
E aí, você é cidadão? Você se considera um cidadão? Você tem conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres? E se tem, você é uma pessoa ativa? Você participa ativamente das questões da sociedade? Ou você fica alheio a essas questões da sociedade? Né? Como o pessoal gosta aí de falar, alienação, né? Você é alienado, certo? Se questione sobre isso, faça esses questionamentos, até onde você participa de fato dessa democracia, dessa sociedade, certo? A cidadania, ela compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem da vida política, sempre visando o funcionamento da sociedade, não é visando o funcionamento individual, não é visando os interesses individuais do cidadão. A cidadania, ela visa o funcionamento da sociedade, o bem comum, o que será bom para todos e não para uma única pessoa ou para um único grupo. A cidadania deve ser ativa, ou seja, o indivíduo deve cobrar, ele deve propor e pressionar o tempo todo ou quando for necessário, quando alguma coisa não tiver de acordo com os princípios daquela sociedade. Vamos agora para o ostracismo. O ostracismo, ele é bem queridinho nesse contexto, né? Ele foi uma instituição da Grécia Antiga que acarretava exílio por 10 anos e a perda dos direitos políticos e civis de todos aqueles que de alguma forma ameaçasse a estabilidade do Estado, certo? Então, o ostracismo, ele vai servir aí para proteger a democracia. Então, se por acaso algum desses cidadãos na Grécia Antiga colocasse em risco a democracia, como assim em risco? Eles cometessem algum tipo de corrupção, eles fizessem leis ou tivessem algumas atitudes inconvenientes para a democracia, ele era exilado aí por 10 anos. Por 10 anos ele sofria aí o exílio, certo? E aí a história da Grécia Antiga. A história da Grécia Antiga, ela pode ser estudada aí por períodos, né? Na verdade, são 5 períodos. Tem livros, tem autores que colocam só 4, eles deixam aí de fora o período pré-homérico, né? Junto ali com o período homérico, tá certo? Mas, de fato, são 5 períodos. A história antiga da Grécia, é dividida, certo? Que períodos seriam esse? Nós vimos nas aulas anteriores que seria o período homérico, que é o início dessa formação grega, é ali quando nós vamos ver ali os eólios chegando, o pessoal ali dos dórios chegando na Grécia Antiga, os aqueus, certo? O pessoal ali da Creta, os cretenses. Então nós vamos ver toda aquela formação dessa sociedade, todo o convívio, todos os conflitos, todas as dominações vão acontecer aí nesse período pré-homérico, certo? Mais tarde essa Grécia vai se estabelecer e nós vamos ver isso lá no período homérico. Período homérico, nós vamos já discutir um pouquinho sobre ele, certo? Depois o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Nas nossas aulas anteriores, nós só vimos o período pré-homérico e o período homérico. O período arcaico, clássico e helenístico, ele não vai cair na nossa prova. Por quê? Porque a gente não conversou sobre ele, certo? O que a gente conversou sobre o período da história da Grécia Antiga é que ela é dividida em 5 períodos e desses 5 períodos nós só vimos o período pré-homérico e o período homérico. São esses 2 períodos que vão cair de fato na nossa avaliação, certo? E aí vamos falar dessas diásporas, as diásporas que vão acontecer. A primeira diáspora vai acontecer no período pré-homérico e a segunda diáspora vai acontecer no período homérico. Nós vamos ver isso, certo? Separação, conceitozinho aqui básico de diáspora, separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares,
certo? Esse povo eles vão sair, geralmente o que vai causar a fuga desse povo pode ser uma perseguição política, pode ser uma perseguição religiosa, ética ou por preconceito, certo? Aqui nos gregos, essa primeira diáspora, ela vai ser provocada pela invasão dos dórios, certo? A invasão dos dórios vai provocar aí a fuga desse povo e esse povo vai se dispersar, né, por várias regiões aí da Grécia, nós vimos nas aulas passadas. Então, primeira diáspora grega, invasão dos dórios, certo? Eles vão aí se dispersar pela região da Grécia somente. Na segunda diáspora, a segunda diáspora, que é do período homérico, ela já vai ser provocada pela desigualdade social e o crescimento populacional. E aí nós vamos ver aí a dissipação de algumas comunidades gentílicas, nós vamos ver aí a desigualdade social provocada pela má distribuição de renda, a má distribuição aí das colheitas e junto a isso o crescimento populacional, né, que também vai evidenciar muito. Então as pessoas com necessidade de enriquecimento, com necessidade de possuir mais terras, eles vão acabar saindo da Grécia. Essa fuga vai ser considerada diáspora, segunda diáspora grega, certo? Em decorrência disso, nós vamos ter várias coisas, certo? A expansão do povo grego, a colonização do povo grego aí pela região do mar Mediterrâneo, do norte da África, ali da região da Ásia Menor, migrando para a região da Península Itálica, chegando até a Península Ibérica, certo? Isso que vai acontecer vai também denominar ali a Magna Grécia. A Magna Grécia é a região ou as áreas colonizadas pelos gregos em decorrência da segunda diáspora. Então, em decorrência da segunda diáspora, vai acontecer aí a Magna Grécia, certo? A Magna Grécia, que é a expansão aí da cultura grega no período homérico. Outro assunto pertinente, já falei, é o período homérico, que vai cair do período homérico, certo? O período homérico ele é denominado assim, pois as fontes usadas são atribuídas a Homero, um célebre poeta do século IX a.C. O autor, ele é considerado aí o autor dos poemas Ilíada e Odisseia, certo? Há controvérsia no livro de vocês, está até falando um pouquinho sobre esse autor, né, sobre essas obras. Será que foi ele mesmo que fez, certo? Por isso que eu coloquei aqui obras atribuídas a Homero. Homero, que é representado aí como um poeta velho e cego, certo? E aí nós temos aí a primeira obra, que é Ilíada. Ilíada vai relatar aí sobre a guerra de Troia. Ilíada significa Troia, certo? Se eu fosse traduzir Ilíada para o grego, seria Troia, certo? Então Ilíada vai tratar aí sobre a guerra de Troia. Já caiu questões sobre isso, certo? Em outros vestibulares, diferenciando Ilíada de Odisseia, que seria a sua segunda obra. Odisseia vai falar ali das aventuras de Ulisses, também vai trazer questões cotidianas da Grécia Antiga, tá certo? Se vocês tiverem curiosidade sobre essas duas obras riquíssimas, vocês podem tanto ler livros, tem vários autores aí que escreveram sobre desses dois poemas gregos, e vocês também podem estar assistindo aí a Guerra de Troia, no cinema já tem, e as aventuras de Ulisses, ok? E aí pensando em vocês, eu trouxe algumas dicas de interpretação textual, porque vai cair questões trazendo interpretação textual, que vai necessitar que vocês tenham essa atenção maior quando estiverem lendo. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês. A primeira dica seria identificar os conceitos apresentados em cada parágrafo.
identificar o objetivo do autor, analisar a linguagem utilizada, se possível, ou antes da prova, fazer uma leitura e já sublinhar as ideias mais importantes do texto que vocês estão lendo, ou se possível, fazer isso lá na prova de vocês, apesar da prova ser online, mas vocês podem fazer sublinhar de forma mental, né? Ou até anotar. Tente reescrever o texto com suas próprias palavras. Lógico que na hora da prova vocês não vão conseguir fazer isso, mas vocês podem trazer essa interpretação mais para o cotidiano de vocês, tá certo? Então não deixe de estudar. Qualquer coisa, vocês podem estar aí acessando o meu Instagram, o meu Facebook, essas duas páginas que eu utilizo. Eu estou colocando dicas de Enem, certo? Todo dia eu estou atualizando com dica de estudo, dica de Enem, dica de redação, história para o Enem. Então fiquem ligados. Até logo. Bons estudos e boa prova.